bênção estar aqui essa noite com você. Eu sou a Maria, sou casada com Daniel, mãe do Henri. Ensino teologia no Bible Club para milhares de mulheres que, graças a Deus, decidiram se comprometer com o Evangelho, não só aos domingos, mas de segunda a segunda. Glória a Deus por isso. E eu oro para que nesse momento o Senhor venha trazer uma palavra que governe o seu coração, que te libere para o destino que Ele tem para você essa noite. E hoje, a palavra que eu quero liberar sobre a sua vida é uma palavra que vem para descortinar aquilo que o diabo tem tentado fazer contra você nesse tempo. Eu gostaria que você abrisse a sua boca nessa hora e realmente fosse uma voz profética para quem está do seu lado. E dissesse: você não vai morrer no caminho. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor me trouxe aqui para falar com mulheres que sabem de onde vieram, sabem para onde tem que ir, mas estão como uma bússola, que ora vai para um lado, ora vai para o outro. E eu vejo o diabo brincando com a sua cabeça, com os seus pensamentos, com as suas emoções. Você sabe o que é certo pensar, você sabe o que é certo sentir, mas você tem travado uma batalha. E hoje Deus me trouxe até aqui para revelar o plano maligno que o diabo tem tentado contra a sua vida. Porque a partir do momento que você souber onde ele quer chegar com o que ele tem colocado na sua mente, você tem arma para guerrear contra ele. Números 21, do 4 ao 9, o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Estamos aqui em um contexto da palavra, em que veremos que houveram muitos episódios de morte, dentre eles este que acabamos de ler. O povo pecava, o povo falava contra Deus, e víamos milhares de pessoas morrendo no deserto. Mas tem muita história antes de chegar no deserto. E essa história começa na vida de um homem chamado Moisés. A história de Moisés é muito interessante, porque Moisés nasce num cenário completamente improvável. Moisés nasce em um tempo onde crianças eram sacrificadas. Aqueles que nasciam meninos já iam para sacrifício, já eram jogados no Nilo. E todas as vezes em que o mundo espiritual sabe que existe uma geração de libertadores vindo, ele levanta pessoas para tentarem abortar crianças. E o objetivo do diabo era que Moisés fosse abortado, porque ele sabia que existia um libertador prometido para o povo de Deus. E quando Moisés nasce como resposta para o clamor de um povo que vivia como escravo no Egito. O povo vivia em escravidão, o povo apanhava, não tinha direito a ter a sua própria vida, e até mesmo era muito difícil que eles tivessem a sua própria devoção. Porque quem mandava no Egito eram aqueles falsos deuses do Egito. E Moisés vai nascer em uma família hebreia, no Egito, como resposta da oração de um povo. Entenda uma coisa: antes mesmo de você nascer, Deus já te concebeu espiritualmente como resposta.
Ninguém nasce só para ser feliz, ninguém nasce só para sonhar. Nós nascemos como respostas do clamor de alguém. Você pode achar que nasceu por acaso. Você pode achar que sua mãe ou seu pai não te queriam e talvez eles realmente não quisessem, mas Deus te quis. Entenda algo. Um casal pode se deitar, um casal pode se relacionar sexualmente, mas só quem pode dar vida é Deus. Quantas mulheres pagam milhares e milhares e milhões para tentarem gerar vida e não conseguem? E você realmente acha que você nasceu por acaso? Você não nasceu só porque o seu pai e a sua mãe tiveram um momento juntos. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Então Moisés vai nascer como resposta a um clamor. O povo clamava: Deus, estamos cansados de trabalhar, estamos cansados de ser explorados, estamos cansados da escravidão no Egito. E Moisés vai nascer nesse cenário, em que quando ele nasce, ele já vai ter que ser adotado pela família do faraó. A filha do faraó vai encontrá-lo dentro de toda aquela história em que a sua mãe vai colocá-lo num cesto, tentando escondê-lo para que não tivesse que abortá-lo. A filha do faraó vai encontrá-lo, vai pegar Moisés, vai criá-lo em sua casa. E Moisés, alguém filho de um homem e uma mulher que serviam a Deus, vai crescer dentro de um palácio com a cultura egípcia, aprendendo sobre adoração a falsos deuses, aprendendo sobre aquilo que se ele tivesse vivido numa casa hebreia, ele não teria aprendido. E a Bíblia fala que ele cresce no conhecimento egípcio. Ele aprende uma série de coisas geográficas, matemáticas, que ele não teria condição. Inclusive, ele aprende a ler, a escrever. Se ele não tivesse aprendido isso, onde estaria grande parte do Antigo Testamento? E então nós vamos ver que Moisés não cresce no lugar que provavelmente ele queria, mas ele cresce no lugar que ele precisava. Talvez você esteja aqui e você tenha vindo de um ambiente muito improvável, de um ambiente desconfortável. Na sua infância você tenha sido exposta a situações, a cenários que não tenham sido agradáveis para você. E muitas vezes a gente até fala, mas Deus permitiu, porque a gente não consegue crer que Deus poderia querer algo difícil para nós. Só que quando Deus olha para você, Ele não olha para você querendo apenas que você tenha uma vida de conforto, Ele quer que você tenha uma vida de propósito. Então há coisas que Ele não só permite, Ele de fato desenha para a sua vida. Você não cresceu no lar que você queria, você cresceu no lar que você precisava. Você não passou pelas relações que você somente queria, mas pelas relações que você precisava. Porque Moisés não cresceu num lar onde ele simplesmente seria feliz, mas em um lar onde ele seria capacitado a cumprir o propósito dele de ser um libertador. E tudo que você viveu no seu passado não tem o objetivo de te deixar morrer no passado, mas de te lançar e de te capacitar para o chamado e para o desígnio de Deus para a sua vida. E então Moisés ele vai crescer, o tempo se passa. A história é longa, mas Moisés vai chegar no momento em que ele vai sair do Egito. E isso tudo porque, em um momento da vida dele, quando ele vê o próprio povo dele sofrendo uma injustiça, ele mesmo deseja fazer a justiça com as suas mãos. Ele acaba matando um egípcio e ele tem que fugir do faraó. Então ele passa alguns ciclos de anos longe do Egito. E Deus vai, quando ele está já seguindo a sua vida, aparecer para ele numa sarça. E quando Deus aparece para ele numa sarça, Deus faz um chamado
para ele e fala: Moisés, o clamor daquele povo chegou até os meus ouvidos. E eu quero que você seja o libertador. E naquele momento Moisés já não tinha mais muito interesse naquele povo. Sabe o que é interessante sobre o nosso chamado? Geralmente a gente quer viver o nosso chamado na nossa hora e do nosso jeito. Moisés queria libertar o povo quando ele ainda não estava autorizado a libertar o povo. Ele foi lá, fez do jeito dele, acabou matando um egípcio, deu uma confusão, saiu fugido do Egito. Aí quando chega o tempo oportuno, ele já está fadigado pela precipitação do passado e fala: não, agora eu também não quero não. Mas é justamente quando você está no não, agora eu também já não quero não, que Deus fala: mas é agora que é a hora. Deus está trazendo à tona propósitos, sonhos, chamados que você deixou para trás. Que no passado você se desgastou tentando se precipitar e fazer da sua maneira. E Deus essa noite está falando: agora é a hora, e é a hora de fazer da minha maneira. Ele está trazendo de volta chamados, propósitos, anseios, sonhos que colocou no teu coração. Então Moisés ele vai começar a sua jornada, e ele vai ter uma série de questionamentos. Ele vai apresentar uma série de impedimentos, desde a fala dele, que uns historiadores dizem que era pesada, né, que ele tinha língua presa, outros que tinha língua solta, outros que era gago. Mas enfim, ele tinha uma dificuldade na sua oratória. Até mesmo ao fato de falar: Senhor, mas eles não me crerão. E para cada uma dessas respostas, Deus não olhará para Moisés e dirá: Moisés, você é super capaz. Às vezes a gente está esperando que Deus fale que nós somos uma coisa que nós não somos: capazes, autossuficientes. Deus não vai te falar isso. Às vezes estamos esperando um ambiente onde nós nos sintamos seguros, seguras nas nossas próprias forças, e nunca nos sentiremos. Por quê? Se você se apoiar em algo instável, você vai cair. Maldito é o homem que confia no próprio homem. Isso não é sobre você confiar no outro, é sobre você confiar em você mesmo. A Bíblia diz: maldito aquele que quer fazer da força do seu próprio braço a sua garantia. O que Deus fala com Moisés é: Moisés, quem deu boca ao homem? O que Deus fala com Moisés é: Moisés, você acha que eu estou te chamando sem saber as tuas limitações? Eu te fiz gago, eu te fiz com a língua presa, eu te fiz com a língua solta, seja lá como fosse a língua dele. Quando Deus te chama, Ele não se surpreende com as limitações que Ele mesmo te deu. Porque as suas limitações não vêm para te paralisar, mas para que quando Deus te impulsionar, ninguém se glorie no lugar de Deus. Para que todos olhem para a sua vida e falem: ela não poderia ter feito isso se não fosse Deus. Você precisa olhar para as tuas limitações nessa noite e sentir um prazer estranho em ser limitada. Porque Deus ama chamar a gente limitada, e explicitamente limitada, Deus ama. Porque são as pessoas que não têm nem a capacidade, ainda que queiram, de desviar a glória dele. E então o que Deus vai falar para Moisés, não vai ser: Moisés, você é capaz e você vai dar conta. Vai ser: Moisés, eu sou contigo. A única coisa que você precisa para chegar no destino que Deus tem para você é Deus contigo. Porque as suas limitações Ele não só conhece, como Ele te limitou. E então a Bíblia vai dizer que Moisés vai começar essa jornada como libertador. Só que ele vai falar algo para Deus: Deus, como eles me crerão? Como é que eu vou chegar para um povo que vive há anos como escravo, eu tendo saído do Egito, e vou voltar lá? E aí, gente, tudo bem, vim libertar vocês, sozinho, sem um exército, sem nada. Então Deus diz que Ele operará sinais e maravilhas, mas que endurecerá o coração de Faraó.
Entenda algo, quando Deus endurece o coração de alguém que pode te ajudar, é porque Ele quer elevar o seu nível espiritual. É porque Ele quer começar a atuar em sinais e maravilhas. Maria, mas era só ela me ajudar e não me ajudou. Deus quer mover sinais e maravilhas. Maria, mas poxa, era só abrir uma porta. Mas Deus quer abrir porta onde não tem parede. Quando você vê o cenário resistindo àquilo que Deus te falou, é porque Ele quer te levar a um novo nível. Um nível de sinais, um nível de maravilhas, um nível de manifestações sobrenaturais. Então não leve para o seu coração. Não fique tentando lembrar de quem você tem que anotar o nome para ser ingrato para o resto da vida. Não, não. O próprio Deus endurece corações para revelar a glória dele a você. Só que o interessante aqui é que se Deus iria endurecer o coração de Faraó, por que ele iria começar a operar sinais e maravilhas? Os sinais e maravilhas não eram para amolecer o coração de Faraó. Eram para convencer um povo escravo de que eles precisavam ser libertos. Uma estratégia do diabo, quando você está dentro de algum tipo de cativeiro, é fazer você se acomodar nessa prisão e acreditar que não precisa ser liberta. Aquele povo vivia como escravo, clamava a Deus para ser liberto, mas no fundo eles haviam se acostumado a viver como escravos. A Bíblia vai dizer que ainda no Egito, quando Moisés começa a falar com o povo vai falar assim: Moisés, para que você está inventando de nos tirar daqui? Deixe que nós morramos no Egito. No português claro, eles estavam dizendo: Moisés, a gente já vive assim a vida toda. A gente vai correr o risco de sair daqui para quê? E o pior escravo é aquele que acha que não precisa ser liberto e que não tem do que ser liberto. O diabo não tem problema nenhum em ver você na igreja. Inclusive, melhor para o diabo do que um ateu é alguém que vai para o inferno e já está dentro da igreja. Já é trabalho feito para ele. O que o diabo quer é fazer você acreditar que pelo ambiente que você está, seduzida pelo glamour do Egito, porque o Egito era bonito. Tinha gente bonita, coisa bonita, dinheiro demais acontecendo, emprego bom. Tinha servo de Deus que ia servir lá o faraó e ganhava bem para isso. E o que o diabo queria era que aquele povo pensasse: meu Deus, a vida que nós temos aqui já foi pior até. E a Bíblia vai dizer que quando Moisés conduz aquele povo, vai acontecer ali uma série de pragas. Faraó em um certo momento vai falar: eu libero o povo. Depois ele vai voltar atrás. Quando o povo vai ser liberto ali junto com Moisés, nós vamos ver que eles olham para trás. E quando eles olham para trás, eles veem o exército do faraó vindo atrás deles. Quando chega o tempo de você sair do lugar do seu cativeiro, do cativeiro do pecado, do cativeiro das trevas, tenha muito cuidado ao olhar para trás. Porque geralmente quando você olha para trás, sem ainda nem ter ido para frente, o que você vê lá atrás te amedronta. O que você vê lá atrás te intimida. E a Bíblia vai dizer que eles não estavam indo para qualquer lugar. Deus tinha um destino para ele: Canaã. Uma terra que mana leite e mel. Sair de um lugar que eles eram escravos, não escolhiam nem direito o que podiam comer, para ir para uma terra que emanava leite e mel, parecia uma grande motivação, certo? Só que quando eles olham ali para trás, num relance, e eles veem
o exército do faraó vindo atrás deles, eles já falam assim: Moisés, nós já tínhamos te falado desde o Egito, para que nos deixasse morrer lá em paz. Foi por falta de túmulo que você nos trouxe até aqui? Deus está falando com mulheres que querem morrer em paz, pecar em paz, se acomodar em paz, ter ansiedade em paz, ter depressão em paz, vir para a igreja toda endemoniada, em paz, sem nenhuma irmã incomodar. Não sei por que ela vem falar comigo, perguntar se eu quero ajuda. Por que esse povo fica me chamando para ir para encontro, para GC? Deixa eu morrer sozinho em paz. Não existe paz na escravidão do Egito. Não existe paz no inferno. E então Moisés vai começar a clamar a Deus, porque imagine, você ali com o povo inteiro te acusando de ser um assassino. Porque algo que dói é quando a gente faz uma coisa que nem a gente queria, para ajudar alguém, e ainda tem a nossa reputação manchada, né, pastora? Eu saio da minha casa, quando eu não estou nem afim, quando eu nem precisava, para ajudar a gente que nem quer, para ainda ser taxada por aquilo que eu nem sou. E ele nessa hora vai começar a clamar a Deus. Moisés clama a Deus. E Deus vai falar para ele: Moisés, por que você está clamando a mim? Marchem, avancem. Quando Deus te dá uma palavra, e quando Ele quer te livrar de um cativeiro emocional, espiritual, ainda que você olhe para trás e você veja o inimigo vindo com fúria contra a tua vida, não é hora de você parar e se prostrar, e se deprimir, e se abalar, porque Deus está dizendo: você está clamando para eu fazer algo que eu já estou fazendo. Agora é hora de avançar, agora é hora de marchar. Marche, pare de clamar para que Deus faça o que Ele já está fazendo. Marche, avance. E então a Bíblia vai dizer que Deus fala: olha só, você vai agora fazer o mar se abrir. E o interessante é que no Antigo Testamento nós vemos muitos fenômenos naturais acontecendo para que o homem então possa cumprir aquilo que ele tem, que foi designado por Deus. Por exemplo, o mar se abre para que o povo atravesse. Mas no Novo Testamento, nós não estamos mais em um contexto onde os milagres são externos, onde eles acontecem através da natureza. Mas quando o Espírito Santo passa agora a habitar em nós, por meio da nossa fé em Cristo, até que a natureza não se dobre, nós temos poder e autoridade para passar por cima. Moisés foi usado para abrir o mar, Jesus anda sobre as águas. Ainda que o mar não se abra, em Cristo você tem sido chamada para andar sobre as adversidades, para passar por cima das águas. Pare de falar para Deus o tamanho da montanha, o tamanho do gigante, e comece a falar para o gigante, e comece a falar para a montanha o tamanho do seu Deus. Ainda que o mar não se abra, com Jesus você passa por cima. Porque o Deus que te chamou é o mesmo Deus que te envia, e é o mesmo Deus que te sustenta. Então Moisés vai continuar a sua jornada com aquele povo. O mar se abre, o povo passa. E bem rápido, aquele povo vai começar a se queixar, a reclamar da falta de comida, a se queixar deles não terem exatamente aquilo que eles tinham no Egito.
E eles vão falar: quem dera nós ainda estivéssemos lá no Egito. Porque no Egito nós nos sentávamos em torno das panelas. O que o diabo tenta fazer quando Deus tira você de um cativeiro, quando Deus te liberta de uma situação, é fazer você acreditar que o Egito, que o cativeiro não era tão ruim assim. O povo apanhava, o povo não tinha nem tempo para ficar com família, o povo não tinha dia de descanso, mas a uma panela que eles tinham em 1% do dia deles, entre um revezamento de chibatada, é o que eles lembravam. O diabo tem brincado com a sua mente, invertendo proporções, diminuído aquilo que acontecia a maior parte do tempo, e aumentando aquilo que acontecia uma minoria. Não entendi, um exemplo. Um relacionamento abusivo. Você chorava 30 dias para ter um achando que ia melhorar. Aí o diabo está falando assim: nossa, mas e aquele um dia do seu mês? Nossa, era bom demais. E ele está tentando te fazer esquecer dos outros 30 que você clamava. Se fosse bom, você não tinha pedido para Deus te tirar dali. Se fosse bom, você não tinha saído de lá. Então tenha muito cuidado, por quê? Porque quando as adversidades surgem, a nossa memória enfraquece e nos engana. Você perde de vista o novo de Deus para a sua vida, a Canaã, e começa a olhar para o seu passado com um gostinho de quero mais. Você esquece a chibatada e lembra da panela. Cuidado para que as suas sensações e os seus desejos carnais não roubem o novo de Deus para a sua vida. Não permita que alguns minutos de prazer te façam voltar para um lugar que Deus já tirou você. Tenha cuidado ao clamar, para voltar para um lugar que você clamou para Deus tirar você. Aquele povo clamou para ser liberto do Egito. E na primeira adversidade, ai que saudade das panelas. A gente comia panela ali de carne. Então o povo vai começar a murmurar. E logo em seguida, eles vão continuar. O peixe, as cebolas do Egito. Aquele povo havia sido liberto da escravidão do Egito. Seus filhos agora poderiam crescer livres. O mal que eles sofreram, seus filhos não teriam que sofrer. Mas tudo que eles conseguiam pensar é na saudade da cebola do Egito. O diabo não se importa de você sair do Egito. O que o diabo quer é que o Egito continue dentro de você. Aquele povo saiu do Egito, mas o Egito ainda estava neles. Eles ainda sentiam falta da escravidão do Egito, do gosto da escravidão do Egito. E muitas vezes você geograficamente está no novo de Deus, mas o seu coração ainda está no Egito. Os seus olhos ainda estão voltados para trás, para os poucos minutos de prazer que você tinha lá no seu passado. Não caia nessa armadilha do inferno, porque o seu passado não tem nada para você. Há pessoas que vivem com saudade do passado, mas no passado elas não viveram o passado. Parece loucura, mas quem é nostálgico sabe do que eu estou falando. Você hoje vive com saudade do passado. Quando passarem alguns anos, você vai falar que você está com saudade de hoje, mas hoje você não viveu. Você vive com saudade de um passado que você finge que foi feliz, mas não foi. Você vive com saudade da cebola do Egito,
Mas quando você comia a cebola do Egito, você não valorizava a cebola do Egito. E agora que você saiu do Egito, está com saudade da cebola do Egito. Tem gente que fala que eu sou uma pessoa fria, com essa questão de mudar de um país para outro, de sair de um lugar. E não é que eu sou fria. Eu não sou uma pessoa fria. Eu sou uma pessoa que dá valor porque eu vivo hoje. Eu sempre falo isso pro meu marido. Mesmo que a gente sinta saudade de casa, saudade de família, eu olho para ele e falo assim: meu amor, vamos aproveitar, porque um dia a gente vai sentir saudade de alguma coisa que a gente está vivendo agora. Só que o diabo quer tornar você uma pessoa dormente. Você às vezes está viva em corpo, mas você já morreu por dentro. Você perdeu a capacidade de viver o hoje. Você está sempre presa numa expectativa do futuro, numa saudade do passado, mas nunca no hoje. E aquele povo vai continuar reclamando. E esse cenário vai se intensificando. E só um parêntese. Estamos falando aqui de poucos dias no deserto. Porque a Bíblia diz que o povo, no fim das contas, vai passar cerca de 40 anos no deserto. Mas não porque era distante, mas pela rebeldia no coração deles. E pela confusão que entra diante da rebeldia. Porque aquele deserto poderia ser atravessado em dias. E aquele povo, em poucos dias, já está com esse nível de rebeldia. A questão é que às vezes você entra no novo de Deus. Você está caminhando para aquele lugar que Ele te prometeu. Mas o seu coração ainda é um coração de escrava. E você nem consegue contemplar aquilo que Deus já está fazendo. Porque você aprendeu a amar o que é ruim. Você aprendeu a amar o que te faz mal. Você aprendeu a amar quem te trata mal. Você aprendeu a gostar de quem não te dá valor. Você aprendeu a ser desmerecida. E quando aparece alguém que te trata bem, você desconfia. Quando aparece alguém que te ama, tá fácil demais. Quando surge uma oportunidade boa, eita, deve ser o diabo. Porque você se acostumou a viver escrava. A Bíblia vai dizer que no meio disso tudo, esse povo reclama, e segundo a Bíblia vai começar a cair o maná do céu. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, vai fazer cair do céu provisão para eles. Eu não sei se você está entendendo. No caminho da tua libertação, existe uma janela de favor tão grande. Porque quando você sai de um lugar de escravidão, o céu se abre e você colhe aquilo que você nem plantou. O deserto é um lugar de dificuldade, mas de sobrenatural. O deserto é um lugar onde você vai comer o almoço que você não fez. Onde você vai andar no carro que você não comprou. Onde você vai receber ofertas que em Canaã você já não vai ter. Porque assim que o povo chega em Canaã, o maná para de cair do céu. E eles passam a ter que colher aquilo que eles plantam. Então há facilidades e favores de Deus que você só tem no deserto. Aproveite. Aproveite. Tem dificuldade? Tem, mas tem maná. Tem maná. Tem provisão. Tem sobrenatural. Tem experiências extraordinárias da parte de Deus. Então aquele povo vai continuar sua trajetória. E chega um momento onde Moisés vai falar com Deus. Moisés vai subir o monte para falar com Deus. O povo não vai subir o monte. Por quê? Porque eles tinham medo de morrer. Então Moisés sobe aquele monte. E ele passa um tempo falando com Deus. Durante esse tempo que ele está falando com Deus, o povo está lá embaixo esperando que eles voltem. Que ele volte. Cadê Moisés? Onde está Moisés? Onde está Moisés? E no meio dessa demora, aos olhos humanos deles, quando eles se veem sem o rosto de Moisés, eles se sentem sozinhos. Eles acreditam que Deus os abandonou. E eles erguem um bezerro de ouro, como um falso Deus.
Tenha muito cuidado com o que você faz nos momentos em que você acha que Deus está demorando. Tenha muito cuidado com as estratégias que você começa a alterar, com a visão que você sai. Deus te deu uma visão e você sai dela. Por quê? Porque você começa a achar que está demorando. Sabe o que acontece? Aquele povo era escravo. Eles viveram no Egito. E o que acontece no Egito? No Egito, eles viviam no meio de uma série de povos, de uma série de deuses. Cada deus no Egito tinha uma especialidade. Então existia um deus da fertilidade, existia um deus da guerra, e assim por diante. E o povo buscava o Deus a quem necessitava naquele momento. Cada Deus tinha um rosto, uma imagem que correspondia ao seu poder. Por exemplo, nós vemos a imagem de um coelho sendo usado para falar sobre fertilidade. Festivais em que eram colocados vários ovos, vários coelhos para falar que existia uma deusa da fertilidade. Então aquele povo, mesmo sendo um povo nomeado como povo de Deus, não compreendia quem era Deus. E há muitas pessoas criadas dentro da igreja que por IBGE se dizem cristãs, mas que não sabem e não compreendem quem de fato é Deus. E no momento em que você sente que está sozinha e que Deus está demorando, qual a primeira coisa que eles fazem? Eles buscam a referência de Deus que eles tinham. E eles começam a fazer uma imagem. Por quê? Porque Moisés, para aquele povo que estava sem aquelas estátuas, era o que eles tinham de mais palpável que representava Deus. E de repente eles se veem sem Moisés, obedecendo ou se rebelando contra um Deus invisível. Só que não pense que por ele ser invisível, ele não é presente. Sabe por que o seu Deus é invisível? Sabe por que às vezes você olha e não vê nada? Por que o seu Deus não tem um rosto que você possa olhar e saber que Ele está de fato ali? Porque tudo que tem rosto, você pode limitar. Aqueles deuses do Egito tinham um rosto para cada poder. Mas o seu Deus não tem rosto, porque Ele tem todas as coisas, tudo que você precisa, todo poder que você pode necessitar, é em um só Deus. Não pense que por o seu Deus ser invisível, Ele perde para o Deus do dinheiro, Ele perde para o Deus da fama, Ele perde para o Deus que se diz da colheita. O seu Deus é pão para o faminto, é fonte de água viva para quem tem sede, é marido para quem é viúva, é pai para quem é órfão. Ele é tudo que você precisa. Tudo, 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 tudo. Aleluia. Tu és tudo, Jesus. E aquele povo então, não vendo nada, vai erguer um bezerro de ouro. Quando você acha que Deus está demorando e se atrasando, o diabo vai levar você a erguer falsos deuses, a levantar tapas buracos. Nossa Deus, mas o Senhor disse que eu iria me casar com um homem de Deus, mas como não tenho um de Deus, eu vou me casar com qualquer homem. O Senhor disse que eu ia ter uma empresa em um lugar assim e desse jeito, mas como eu acho que está demorando, eu vou aceitar qualquer lugar. Nossa, o Senhor disse que
que eu seria liberta dentro disso, dentro daquilo. Não, mas eu acho que esse negócio de libertação não é para mim. Eu me acostumei a viver querendo morrer. Eu me acostumei a viver sem ânimo. Então eu vou empurrar a minha vida assim mesmo. Eu só vou escolher pessoas boas para falar no meu dia mal. Vou me apoiar numas amizades, umas irmãs da igreja. E ponto. O diabo vai querer no meio do caminho que você coloque tapas, buracos. Sempre antes, lembre-se disso, sempre antes de você chegar no lugar da promessa de Deus, o diabo vai te levar a um engano. Engano é diferente de mentira. Mentira você olha e sabe que é mentira. Engano parece a promessa, mas não é. Parece a verdade, mas não é. E como eu sei diferenciar? O engano sempre vai fazer você diminuir o que Deus prometeu para você caber nele. O engano sempre vai vir com um jeitinho. O engano sempre vai vir com uma omissão da tua parte. Eu vou fingir que não estou vendo que isso aqui está diferente. E então, quando Moisés desce, nós vamos ver que a história vai continuar. No meio desses episódios de desobediência, a Bíblia vai trazer relatórios de momentos em que Deus se ira e pessoas, milhares, centenas morrem no meio do caminho. Morrem no deserto. Não satisfeitos, chegará um belo dia onde esse povo, apesar de todos os livramentos, de toda a paciência de Deus, vai falar assim: olha, nós estamos secos. Nós não aguentamos mais esse maná. Tenha muito cuidado para não menosprezar as bênçãos que o céu liberou sobre a sua vida. O maná era um milagre. O maná era uma provisão sobrenatural. Mas aquele povo já estava tão envolvido numa atmosfera de milagre, que se acostumou com o milagre, e começa a desprezar o milagre. Nunca te falta comida na mesa, por isso que você todo dia reclama que falta alguma coisa. Você se acostumou a ter comida na mesa. Você se acostumou a ter água para tomar banho. Você se acostumou a ter uma cama para dormir. E tudo que o diabo quer no meio do caminho é gerar ingratidão no seu coração. É fazer os seus lábios falarem contra as bênçãos que os céus liberaram sobre a sua vida. Ah, esse marido é o marido que você orou para ter. Ah, mas esse emprego é o emprego que você orou para ter e Deus te deu. Ah, mas essa casa é porque agora você já se acomodou, mas você orou para estar nela. Você orou para estar nela. Tudo que você celebra se repete e se multiplica na sua vida. Aprenda a celebrar o pouco, e o pouco se multiplica na sua vida. Ele vai se multiplicando. Deus, eu ainda quero mais, mas eu já celebro o que eu tenho hoje. Eu reconheço o que eu tenho hoje. Eu reconheço o quanto eu orei para viver o que eu vivo hoje. Eu sei, no meu coração eu quero mais, eu não vou mentir, mas eu celebro. Enquanto o diabo falar, é isso, nada mudou. Ó, maná, 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 maná. Você vai começar a abrir sua boca e falar: Deus, eu te louvo por esse maná. Eu te agradeço por esse maná. Eu te agradeço porque o sobrenatural está sobre a minha vida, de maneira que eu até me acostumo. Às vezes eu nem me dou conta, mas hoje eu vivo aquilo que eu orei, e até infinitamente mais do que eu poderia imaginar que eu viveria. Eu sei que o Senhor tem mais, mas eu já te agradeço, eu já celebro. A murmuração é uma arma do inferno que se volta contra o seu próprio peito, e ela vai te amargurando, ela vai te matando. Mas o louvor e a adoração são tangedores do sobrenatural. À medida que você adora, o céu se abre.
À medida que você louva, o céu se abre. O céu se abre sobre a sua casa, sobre a sua vida. Tenha muito cuidado com aquilo que sai da sua boca. Porque a Bíblia diz que nós nos alimentamos do fruto dos nossos lábios. O que seus lábios têm produzido? Deus está te chamando para começar a ser uma voz profética na sua própria vida. Sabe, quando seu marido estiver naquele dia que você fala assim, meu Deus, você não vai amaldiçoá-lo, porque isso é tudo que o diabo quer. O diabo quer, ele só espera você, e ele não tem pressa. Hoje tem mulheres vivendo crises que decretaram que viveriam há 10 anos atrás. Ele só veio esperando o momento de usar essa palavra contra você. Você vai aprender a olhar para o seu marido no dia ruim e falar assim, meu Deus, esse homem me santifica. Aleluia. Ele me santifica. Deus levantou para me santificar. Você vai olhar para os seus filhos e você não vai falar o que você vê. Você vai falar o que a Bíblia diz. Você não vai corrigi-los falando, meu Deus, que pestinha, que desobediente. O diabo só está esperando um decreto seu. Você vai falar, meu filho, você é uma bênção. O seu comportamento não está condizendo com a bênção que você é. O que está acontecendo? Uma coisa é você olhar para um filho e você falar, como você é desobediente. Outra é você falar assim, meu filho, você é uma bênção. O que te deu hoje? Tem vezes que você tem que meter a mão na cabeça do seu filho. Sabia que criança também fica endemoniada? Sabia disso? Já cansei de ver criança endemoniada. Tem vezes que quando você vê que o coração dos teus filhos já está se voltando um pouquinho para o mal, é hora de você impor as mãos. Fala assim, meu filho, agora a mamãe não vai falar com você. A mamãe está falando com algo além de você. Em nome de Jesus, o meu filho pertence ao Senhor. O coração dele é do Senhor. Meu filho é uma bênção. Meu filho foi planejado por Deus. O futuro do meu filho é extraordinário. Nenhum passo que ele der vai se desvirtuar. O meu filho é uma bênção. A presença do meu filho abençoa. Eu te agradeço, Deus, por ter um filho obediente. Aprenda a profetizar. A profetizar. Não fale aquilo que você teme viver. Não fale aquilo que você está vivendo. Fale aquilo que Deus falou que você vai viver. Da mesma forma que o inferno está esperando decretos malignos, o céu está esperando. O céu está esperando e falando, filha, profetiza. Filha, nós vamos usar tuas palavras. Filha, nós vamos soprar os teus decretos. Nós vamos conduzir a tua boca. Para quem que você vai emprestar a tua boca no meio do deserto? Eu sei que o maná às vezes enjoa. Tem hora que a gente quer viver algo novo. A gente sabe, recebeu promessa, recebeu palavra, mas ainda não chegou, enjoa. A gente quer chegar, é normal. Não tem problema sem enjoar. O problema é o que você faz diante do teu enjoo. O que você faz diante das suas emoções? Você coloca elas diante do diabo ou você coloca elas diante de Deus? Aquele povo que tanto reclamou, você pensa comigo, não aguentavam mais maná, não queriam nem ter ido, só faltava eles falarem assim, gente, estão me libertando à força. Você deve pensar, eles deviam estar loucos para chegar em Canaã. A Bíblia vai dizer que chega um momento que eles já estão ali pertinho da terra, pertinho da promessa, pertinho do novo de Deus, pertinho de um lugar onde a presença de Deus se estabeleceria no meio deles. Porque entenda algo, quando Deus tira o povo do Egito, não tira o povo do Egito só para o povo ser feliz. Tira o povo do Egito porque no Egito a presença de Deus não poderia se estabelecer no meio deles. Aquela era uma terra idólatra. Então Deus prepara uma terra onde a presença dele se estabeleceria no meio do seu povo e ele viveria com o seu povo e o seu povo com ele. Eles deveriam estar super ansiosos. Estamos logo ali.
E a Bíblia vai dizer que Moisés levanta homens para serem espias, irem até aquela terra e falarem o que de fato tinha lá. E é interessante porque mesmo Moisés sendo um grande líder, é claro que existe o lado de enviar espias para ter uma estratégia. Mas eu acabo percebendo como ele também queria uma confirmação. Porque a Bíblia vai dizer que quando aqueles homens espiam a terra e voltam, eles falam: olha, verdadeiramente a terra tem leite e mel. E Deus é até paciente com a sua necessidade de ter certas confirmações. Mas tenha cuidado para que essa sua necessidade de confirmação não te leve a um lugar de desobediência. Aquele povo vai voltar com um relatório. A maior parte dos espias vai se unir na frente de um povo inteiro esperando um relatório. E eles abrem a boca deles. E eles dizem: de fato, tem tudo aquilo que Deus falou, mas tem uma coisa que Deus não falou e tem. Tem homens gigantes. E a gente não vai dar conta. Há pessoas que se acostumam a viver no deserto, porque tem preguiça de viver o novo de Deus. Porque o novo de Deus vem com novas bênçãos, mas também vem com novos desafios. Maria, mas como eu quero viver o novo? Mas tem gigante, tem desafio. Quer mesmo? Porque às vezes você está diante e você não quer fazer pequenas mudanças para entrar naquela terra. E aquele povo então vai ser desencorajado pelo relato da maioria dos espias. E então, 2 dos espias, Josué e Calebe, irão falar assim: é verdade, tem homem gigante lá, mas eles não prevalecerão. Eia! Eia é um chamado para coragem. Eia é um chamado para você se levantar e entrar naquela terra. Eia é um chamado para encarar os desafios que não podem prevalecer, porque Deus é contigo. E então Deus dirá aqueles homens que pararam no meio do caminho: vocês, de fato, por não terem permanecido, não pisarão em Canaã. E o que acontece com aquele povo? O povo morre no deserto. Deus fala: vocês vão morrer no deserto. A geração de vocês, exceto Josué e Calebe, não vão entrar em Canaã. Não vão desfrutar daquilo que eu prometi para os meus. Mas Deus me trouxe até aqui para dizer: você não será como esses. Você não vai morrer no deserto. Você não vai morrer no deserto. Se você crê nisso, se coloca de pé e diga: eu não vou morrer no deserto. Eu não vou morrer no deserto. Eu prossigo, eu avanço para Canaã. Tudo que o diabo quer é que diante da terra prometida, você se dobre à lógica. É que você comece a fazer cálculos: e minha conta bancária não condiz com o que ele me prometeu. É que você comece a contar os teus anos e fale: mas eu já estou velha. É que você comece a impor a sua lógica a Deus. Mas a palavra de Deus para você essa noite é: eu não vou me dobrar à lógica. Eu vou fazer a lógica se dobrar a mim. Eu vou fazer a lógica se dobrar a palavra que eu tenho liberado sobre a sua vida. Eu vou fazer a lógica se dobrar ao que você vai viver a partir de hoje. Não vai ter lógica. Você vai onde a sua família não foi. Você vai viver o que você não viveu até hoje. Você vai ser a mãe que você não teve.
Você vai ter um marido que você não viu o seu pai sendo. Você vai ser aquela que a tua família não dava nada muitas vezes, mas que vai ter que abrir os lábios para falar: meu Deus, ela tem vivido algo extraordinário. Não vai ter lógica. A Bíblia diz que mesmo depois disso, o povo ainda tem a coragem de falar: a gente não aguenta mais, não tem pão, não tem água aqui. Eles não entraram no novo de Deus em Canaã porque não quiseram, e ainda estavam reclamando da consequência da desobediência deles. E a Bíblia diz que o Senhor vai mandar serpentes, e essas serpentes começam a picar pessoas e elas começam a morrer. A murmuração delas as mata, as envenena. Então Moisés naquela hora vai recorrer a Deus. O povo em parte se arrepende e Deus vai falar: você vai pegar uma serpente de bronze, você vai içá-la, e aqueles que olharem para ela não morrerão. Maria, eu não estou entendendo. Deus está falando: eu sei dos venenos que correm na sua veia, eu sei os traumas que têm te matado, eu sei a incredulidade que tem te paralisado, eu sei tudo que o diabo tem tentado contra a sua vida, eu sei dos pecados do seu passado que te acusam, mas eu enviei a você alguém que tomou sobre si os teus pecados. Eu os sei sobre o madeiro, e toda aquela que olhar para Cristo no madeiro não morrerá envenenada, porque Ele tomou sobre si o veneno que era para mim e para você. E Ele vem aqui essa noite neutralizar todo o veneno do inferno, tudo que veio para te matar, todo trauma, toda voz maligna, Ele veio até aqui para neutralizar nessa noite. E Ele diz: nenhuma maldição vai prevalecer sobre a vida daquelas que olharem para Cristo no madeiro. Aquele povo começou a olhar para aquela serpente içada, e aquele veneno que iria matá-las já não as mata mais. Já não as mata mais. Você não vai morrer no deserto. Essa noite Deus está pegando tudo que o diabo ia usar para te matar, e Ele vai gerar vida. Vida. Eu estou falando de ciclos de maldição que vão ser quebrados nessa noite. Estão sendo quebrados nessa noite. Eu vejo pessoas fazendo muito esforço para terem o básico, mas essa noite Deus te liberta de um ciclo de muita força, de muita exaustão, para te colocar num ciclo da leveza da graça, da leveza da graça, a leveza da graça. Abra sua boca nessa hora e comece a celebrar o que Deus já fez até aqui. Comece a celebrar. Comece a dizer: obrigada a Deus, porque eu ainda não vejo tudo, mas eu já te louvo por aquilo que eu vejo. Espero que você tenha sido abençoado por tudo aquilo que nós vivemos com essa palavra. Quero te fazer um convite, vão aparecer mais 2 mensagens aqui, você pode clicar e ser abençoado por tudo aquilo que temos vivido como Lagoinha. Mas antes disso, só quero te fazer um convite: curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nada de tudo aquilo que temos vivido. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.